São agora 19 horas e 55 minutos aqui no horário oficial de Brasília. Muito boa noite para todos aí da live. Dia 12 de julho de 2022, 12/7 do ano de 2022. Gente, para o 100% nas leis hoje aqui na live, para todos que estão ao vivo e para você que vai me assistir com exclusividade, por volta das 9h30, entre 21 horas e 21h30, você vai passar a receber essa gravação pelo YouTuber, por tablet, por outros meios de comunicação social. Quem me assiste ao vivo aqui também está assistindo agora e outros vão receber por esse horário, entre 21 horas e 21h30, pelo seu televisor aqui também, como você pode ver. Bom, hoje eu vou falar aqui sobre quem são os inelegíveis por lei. Que seriam esses inelegíveis? Aqueles ou aquelas que não podem se candidatar, entendeu? Em nenhum cargo político do Brasil. Grava bem, o título é esse: quem são os inelegíveis no Brasil? Esse é o título da aula de hoje, está aqui no seu televisor, você que me assiste com exclusividade, para você que me assiste ao vivo exclusivo aqui, ó, pelo tablet, celular, aqui no rodapé do seu televisor, no 100% nas leis, tá aqui, ó. Quem são os inelegíveis no Brasil? Ao lado do título tem um V aqui, você clicando tem todo o relatório, artigo, leis e outros detalhes acerca dessa aula por escrito, além da gravação. Vamos lá. Gente, quem são os inelegíveis no Brasil? Aqueles que não podem se eleger. Já anota esses dois pontos. São os inalistáveis e os analfabetos. Só que muitas pessoas têm um entendimento errado dos analfabetos. Eu vou falar dos inalistáveis. Aquelas pessoas que não podem se candidatar, nem a presidente, nem a governador, nem a senador, nem deputado federal, nem deputado estadual, nem deputado distrital, nem a vereador, nem a prefeito de municípios, etc, etc. Aqueles que são inalistáveis. O que seriam esses que são inalistáveis? Aquelas pessoas que muitas vezes não se alistou na junta militar. Vamos supor, todo jovem hoje não é obrigatório, quando faz 16 anos pode se alistar se quiser, entendeu? Mas a partir dos 18 anos tem que se alistar. Se a pessoa não ali pegar e acertar a parte do alistamento dela ali junto à junta militar da justiça, ou seja, para a pessoa servir ou ser dispensada, ou seja, a pessoa nunca nem foi na junta militar, nunca nem procurou atualizar essa situação dela, ela por lei fica imune, ela não vai poder se candidatar a nenhum partido político. Por quê? Porque os inalistáveis, eles não podem. Entendeu? Isso está no artigo 14, no parágrafo 4 da Constituição Federal de 1988. Então grava aí, gente. Em primeiro lugar, para a pessoa querer se alistar no Brasil do sexo masculino a algum cargo político, se ela querer se eleger a algum cargo político, ela tem que resolver a situação dela de alistamento. Ou seja, se apresentou na junta militar, foi dispensado por excesso de contingente, ou então muitas vezes a pessoa pegou ali, como é que se fala? Ela pegou e serviu e depois foi dispensado, ou ela passou a servir, enganjou e vai abandonar ali por um período a carreira militar para poder se candidatar a algum partido político. Ou seja, aí ela tem que estar com a situação dela do alistamento em dia. E outro detalhe no alistamento para aquelas pessoas que querem se candidatar para poder ter a elegibilidade legal, ou seja, se eleger a algum cargo político do Brasil, é aquelas pessoas, tanto do sexo masculino ou feminino, que não resolver a situação do alistamento eleitoral. O que seria o alistamento eleitoral? É o que eu falei ontem, na aula de ontem. O título de eleitor da pessoa de um estado, a pessoa vai morar em outro, ela mudou de estado, só que ela não transferiu o título de eleitor dela. Um exemplo, a pessoa é do Distrito Federal, vai se candidatar lá no Nordeste, só que ela não transferiu o título de eleitor dela do Distrito Federal para o Nordeste. Ou seja, a situação dela de alistamento eleitoral não está em dia, ou a pessoa não deu um domicílio, o endereço dela em relação ao alistamento eleitoral. Ela não provou a residência que ela mora, onde ela reside, ou algum grau de parentesco
que reconheça a firma no cartório, seja homem ou seja mulher nesse caso, a pessoa ela fica inelegível. Por quê? Porque ela está inalistável no sentido eleitoral. Então, gente, grava isso. Pessoas, homens do sexo masculino, que são inalistáveis, ou seja, que não se alistaram na junta militar, ou não serviram, ou perderam, se alistaram, foram dispensados, ou serviram e saíram depois e perderam a reservista e não procurou fazer outra, não comunicou a junta militar, não comunicou os órgãos competentes, as autoridades, essa pessoa, ela dentro da sociedade por lei, ela é conhecida como uma pessoa inalistável. E ela sendo inalistável, ela fica inelegível, não pode se candidatar a nenhum cargo político. E aquele outro lado do inalistável, de homem e mulher, também é o alistamento eleitoral, como eu já falei anteriormente. Segundo, quem não pode, quem fica inelegível também, os analfabetos. Só que quando, gente, fala dos analfabetos, as pessoas muitas vezes acham que é o grau de escolaridade. Não é. Claro que existe alguns cargos dentro da política, igual para ser ministro do STF. Tem que manjar de leis, tem que ter experiência na carreira do judiciário. Dependendo do cargo político que a pessoa vai assumir, ela tem que saber sim do assunto. Ela tem que ter uma qualificação sim. Mas quando fala dos analfabetos, que são inelegíveis, que não podem se eleger, são aqueles que, não é aquele que tem 2 faculdades, 3 faculdades ou só o ensino médio. É tão tal que para tu ver hoje, para ser vereador no Brasil, eu dei na aula de ontem, só basta ter 18 anos de idade, a partir de 18 anos. Então, com 18 anos ninguém tem faculdade. Tem muitos ainda que estão terminando o ensino médio, outros estão entrando no ensino médio, ou outros ali ainda estão cursando o ensino médio, ou estão concluindo o ensino médio, nem faculdade tem. Quando fala dos analfabetos, não está falando do grau de escolaridade, do tanto de faculdade, do tanto de cursos que a pessoa tem, técnico, profissionalizante, se ela é doutorado ou mestrado. Quando fala os analfabetos, é aquelas pessoas que não sabem nem sequer ler e nem escrever. Ou seja, aquela pessoa que se tu pedir para ela escrever o nome dela, ela não sabe. Se você pedir para ela ler, ela não sabe. Então os analfabetos que falam por lei são esses. Não estou tendo preconceito. É porque no artigo 14, no parágrafo 4 da Constituição Federal de 1988, entendeu? Da República Federativa do Brasil, são inelegíveis aqueles que não podem eleger nenhum cargo político do Brasil. Quem é inalistável, como eu já falei anteriormente, você pausar, olhar, anota os analfabetos. Analfabeto, grave bem, não é grau de escolaridade. É pessoas que não sabem nem ler e não sabem escrever. É tão tal porque uma pessoa muitas vezes ali ela vai ter que ler em público, ela vai ter que fazer pronunciamento político, tem que discursar. E se a pessoa não souber ler? E se a pessoa não souber escrever na hora de fazer uma ata, fazer um relatório político, tem que assinar o projeto que ela mesmo criou, ou que ela projetou, ou a pessoa ter que ali muitas vezes debater, entender certo assunto, se ela não souber ler nem escrever, entendeu? Ela não vai se encaixar no padrão de ser político no Brasil, seja do sexo masculino ou feminino. Então, quando fala analfabeto, é isso. Não é grau de escolaridade, é quem não sabe nem sequer ler e nem escrever. Essa foi a aula de hoje, que na televisão tá o título, e aqui para quem vai me assistir por televisão, quem vai me assistir por tablet, YouTube, 100% nas leis ou outro meio de comunicação social, tá aqui no rodapé do seu televisor. Ao lado tem a descrição, vem, clicou, tem todo o relatório da aula. Valeu, Brasil. Tchau, tchau.